tudo bem? Hoje estou com uma convidada para o nosso primeiro episódio de podcast aqui no canal. Então eu quero apresentar para vocês a Suelen e vamos trazer um tema que é por que planejamos tanto e realizamos tão pouco? Perfeito. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando também, nos assistindo. Prazer estar aqui compartilhando. Em pleno dezembro, né? A gente entra nesse momento de planejar e muitas vezes não ter realizado. Então, agradeço pelo convite de participar com você também. Obrigada, é um prazer ter você aqui e a gente poder compartilhar o nosso conhecimento aqui com o público sobre esse tema que é um tema que a gente é apaixonadas, que são falar de carreira, né? Perfeito, isso mesmo. E eu acho que muito nesse período de dezembro, quando a gente fala de metas, entre metas pessoais, mas a questão de carreira, de ramo profissional, de definições, tem um gancho muito forte, né? Tem uma apelação muito grande. E aí eu te questiono até, Thelma, o que fazer para que 2026 seja diferente no teu ponto de vista? Bem, primeira coisa é conhecer a si mesmo. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue definir nem planejamento. E muitas vezes aquelas definições, aquelas anotações, aqueles sonhos que ficaram ali na mente ou até no papel, às vezes nem condiz com a sua pessoa, com a sua realidade, porque são coisas que vieram externas. E talvez seja por isso que você hoje não consiga cumprir essas metas traçadas porque elas não têm a ver com você. Então, reforço que trabalhar esse autoconhecimento, se conhecer, trabalhar as forças e até as suas vulnerabilidades, pois são elas que te levam aí para um lugar de frustração de não conseguir sair do lugar, né? Perfeito. E Thelma tem um gancho muito importante com a tua fala sobre o autoconhecimento, né? Sobre entender aí as forças, as fraquezas, aonde a gente fica mais vulnerável, que eu acho que encaixa muito bem, que é a questão da inteligência artificial. E às vezes a gente pode se questionar, mas o que a inteligência artificial tem a ver com o autoconhecimento? E eu trago essa reflexão muito baseada aí na minha vivência, né? Nas mentorias com profissionais também, porque a gente viveu um ano, e acho que 2025 foi o boom, né, o auge de tudo ser inteligência artificial. A pessoa não escrever mais uma mensagem no WhatsApp escrita por conta própria, sem ter sido o chat que talvez gerou. E dentro desse programa de mentorias e entrevistas, inclusive, né, que eu participo muito nesse processo de preparação dos profissionais, a gente vivenciou muitas pessoas, inclusive, respondendo entrevistas com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, ouvindo a pergunta que o recrutador faz e aparecendo a Uhum. resposta ideal para a pessoa responder no momento da entrevista. Então, o que eu trago quando a gente fala de o que fazer, né, para um 2026 diferente, é muito nessa linha de voltar a ser humano. Acho que a inteligência Uhum. artificial está aí, ela tem que facilitar, ela tem que automatizar, mas a gente esqueceu de coisas básicas, que é o ser, que é o sentir, né, que é o Uhum. contar a própria história sem edições. Então, acho que o autoconhecimento, ele vem muito nisso, que não é a IA que vai te trazer, né? A gente está aqui para se desenvolver, para trocar e principalmente para se relacionar. É, eu achei maravilhosa essa colocação sua, porque realmente ficou tão artificial mesmo, né? As pessoas acabam percebendo isso em uma entrevista de emprego, que é isso, né? Até um chat de WhatsApp, quando a gente manda para um profissional, tu não tá mais falando com um profissional, tá robotizado, né? A empresa já te manda, aí tu responde, a empresa te manda de novo. E a gente realmente, esse lado do humano ele faz total diferença, né? Que é onde tá as nossas forças, né? A inteligência artificial ali, ela tá pegando um monte de informações, mas que não condiz com a sua pessoa, com essa característica essencial que só você vai ter, né? Isso aí. Eu costumo brincar que a inteligência artificial, ela faz muitas coisas melhores do que nós enquanto seres humanos, mas ela não sente. Então, ela não tem emoção, ela não transmite essa conexão, né, essa vulnerabilidade, Uhum. inclusive, que você trouxe lá no começo, a IA não tem. E a gente está aqui e a gente se fortalece dentro disso, né? É. E ter clareza, né, do que se quer alcançar alinhado aos valores pessoais. Isso é muito importante, né? Eu percebo isso que tem muita gente que não tem clareza nem do que ela quer realizar, né? E aí chegar no final do ano, hoje
me deparei com essa música, né, da Simone aí que fala, né? Então é Natal, o que você fez, né? O ano termina e nasce outra vez. E essa pergunta ressoa, né? Quando o ano termina, que vem toda essa reflexão. Não fiz isso porque me comparei com alguém, não fiz isso porque, né, até passa por uma entrevista e às vezes está tudo tão perfeito, mas não fui contratada. O recrutador percebeu que não bate as respostas, né, com que a pessoa está apresentando ali na frente. Então, são questionamentos que nos levam a refletir, né? Voltar para essa essência de quem eu sou, né? Eu acho que a gente trabalha muito isso no coach, né? Tanto no life coach quanto no coach carreira. É uma pergunta que ecoa, né? Quem eu sou além do meu crachá, né? Isso. E acho que muito no autoconhecimento vem a questão do se cobrar menos, porque eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também. Quantas metas que estavam escritas para esse ano não foram feitas porque me cobrei demais? Talvez eu queria o meu canal no YouTube, mas gravei várias vezes e não achei o suficiente, né? Então, é claro que a gente tem que prezar pela qualidade, pelo bem feito, mas eu tenho Uhum. certeza que a realidade de muitos que estão nos assistindo e acompanhando aqui também é um perfeccionismo, uma autocobrança excessiva. E o autoconhecimento, os programas de coaching que a gente trabalha estão aí justamente para acolher e desenvolver isso que a gente é tão vulnerável, tão pequeno às vezes, né? E nos É incomoda tanto. verdade. Então, acho que a base de planejar qualquer coisa é começar com quem eu sou, o meu autoconhecimento, né? E trazendo esse termo, né, da metanoia, né, do grego, né, depois de chegar no ano inteiro e você chega aquele sentimento de tá arrependido, né, frustrado, né, essa palavra me vem muito forte do grego, né, do arrependimento, metanoia, que vem, né, a gente dividir uma palavra, né, a meta é a nossa mudança, né? A noia, que é a mudança do nosso comportamento. Só através da mudança do nosso comportamento, da gente se olhar, observar que, bom, eu não estou avançando, mas por que que eu não estou avançando? Às vezes a pessoa não tem clareza nem do que tu não está avançando, né? Ela só sabe que quer ir para um lugar, mas não sabe o que está impedindo ela de ir para o lugar. Então, eu acho que trazer essa mudança comportamental é fundamental para a pessoa assim evoluir, né? Andar a passos largos, né? Perfeito, perfeito, e faz total sentido. E uma coisa que eu me recordei agora também, Thelma, te ouvindo, quantas vezes a pessoa não atinge as metas, os objetivos, e ela terceiriza a culpa. E às vezes não, às vezes é de Uhum, propósito, né? Mas às vezes não é nenhum processo consciente. Então, de uhum. novo, o autoconhecimento ele é o pilar desde o processo para desenhar, para escrever uma meta, até para atingir essa meta, porque senão a gente fica terceirizando o governo, acho que é o número um, né? Sim. Ai, porque a política, ai, agora é isso. Gente, os fatores externos, eles estão aí, estão para todo mundo. Tem gente dando certo, atingindo os resultados e gente que não. Então, é muito do protagonismo, né? Do se conhecer para usar as suas forças a seu favor também. Isso é também uma ótima colocação. E eu acredito mesmo que essa tua fala é muito inconsciente. A pessoa não se percebe fazendo isso, né? Então ela se torna vítima da própria história, ela não consegue se colocar num lugar de empoderamento para poder fazer a mudança. E é tão difícil pedir ajuda, é muito difícil. As pessoas têm muita resistência em mudar. Então, chegar no objetivo, eu preciso olhar para essas minhas resistências que me impedem a mudança, né? É tão difícil chegar e dizer, bah, eu não estou conseguindo, né, avançar. Será que eu não estou precisando conversar com alguém para expandir os meus pontos de vista? Será que esse alguém é um amigo? Será que esse alguém é um profissional? Será que é ouvindo um vídeo que eu vou conseguir ter uma expansão do que eu estou precisando? Porque talvez esse vídeo agora que a gente está fazendo já vai trazer muitas expansões, né? Mas às vezes a pessoa precisa de mais. Então, gente, esse é o nosso primeiro podcast, vai vir outros. Aqui abaixo, no link aqui, vai ficar os nossos contatos, o meu, da Suelen, para vocês entrarem em contato, para vocês se inscreverem lá no canal da Suelen também. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você aqui hoje, aproveita também para deixar o seu like, mandar esse vídeo aqui para alguém que necessita ouvir esse conteúdo para se desenvolver pessoalmente, principalmente na carreira, que é o nosso tema aqui do nosso podcast Movimento em Carreira. Carreira em Movimento, Perfeito. perdão.
Perfeito, então agradeço pelo convite também. Reforço aí o que você disse, o nosso objetivo aqui é de forma sucinta e objetiva, né? Mas poder despertar insights, despertar mudanças e com certeza apoiar aí quem está nesse processo de desenhar metas ou, né, principalmente ter objetivo aí de mudanças para esse próximo ano que se aproxima. Obrigada, Suelen. Acho que foi ótimo. A gente vai encerrar por aqui, mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para vocês que nós vamos deixar uma enquete aqui no posts para vocês escolherem dois temas para o nosso próximo episódio. Então a gente vai deixar ali e vai deixar também a data desse nosso novo encontro. Como a gente está agora em transição de mudança, né, de ano, a gente vai deixar a data lá para vocês e vai deixar essa sugestão. Então, muito obrigada mais uma vez para todos que ficaram aqui com a gente até o final. E então, eu agradeço a presença aí da Sueli e nós vamos voltar aí em breve. Vou deixar a minha palavra aqui com ela também. Perfeito. Agradeço mais uma vez pelo convite. É um prazer compartilhar e com certeza vão vir próximos episódios com muitos insights e muita contribuição. Isso Abraço e muito aí. obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.